Irmãos, toda religião leva a Deus? Sim ou não? Não. Existem religiões verdadeiras e religiões que não são verdadeiras? Sim. Qual é o critério, qual é o norte para nós vivenciarmos uma religiosidade verdadeira? A Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, ela nos mostra quantos caminhos para a salvação? Um caminho. E quem é esse caminho? É o próprio Jesus Cristo. E como nós somos salvos? Pelos nossos méritos ou pela graça de Deus em Cristo? Pela graça de Deus em Cristo. Então nós estamos estudando, amados, sobre religião na cosmovisão cristã, e a gente trabalhou alguns pontos. Primeiro, nós delineamos a universalidade da religião, ou seja, a religião é algo presente na humanidade, porque Deus fez o homem religioso. Então, em qualquer lugar, a religião, ela está presente. Por quê? Porque há uma semente religiosa dentro do homem. Mas nós vimos também a perversão da religião, que é a idolatria. A idolatria é a perversão da religião. O ser humano, sem a palavra de Deus, ele continua sendo religioso, sim. Mas se ele não tiver o norte da Escritura, não tiver a direção da Escritura, a religião dele vai desaguar em idolatria. E nós vimos sobre isso. Nós estudamos esse aspecto. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que trata sobre a religião verdadeira. E nós observamos três aspectos. Primeiro, a religião verdadeira, ela precisa ser baseada na Escritura. A Escritura Sagrada, ela é útil. Ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender e para nos educar na justiça. Nós estudamos também que o único caminho para sermos salvos, segundo a religião verdadeira, baseada na Escritura, é Cristo. E em terceiro lugar, amados irmãos, nós vimos que para sermos salvos, nós necessitamos da graça de Deus em Cristo. Ninguém merece ser salvo. É por isso que somos salvos pela graça, favor e merecido. E chegamos ao quarto ponto, que trata sobre comunidade. Abra, por favor, a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Perceba o seguinte, irmãos: Deus, Ele
nos criou, muito bem, Deus, Ele nos criou, e Ele não nos criou para vivermos sós, Ele nos criou para que nós vivêssemos em comunidade. Nós vimos na semana passada, que quando Deus disse, enchei, multiplicai a terra, o propósito do Senhor não era somente que homem e mulher tivessem muitos filhos, mas o propósito de Deus era que, através da multiplicação de pessoas, um povo que honrasse ao Senhor fosse formado. Então, o objetivo de Deus era que esse povo vivesse em comunidade, vivesse em família. E relacionadas aos crentes. Os crentes são chamados de família de Deus, de corpo de Cristo, de povo de Deus. E todas essas imagens bíblicas, elas retratam a importância da interação. Deus não nos salvou para que nós fôssemos ilhas, isolados. Deus não nos redimiu para vivermos uma espiritualidade isolacionista, individualista. Deus nos salva e Ele nos coloca em sua igreja. E Ele estabelece comunidades visíveis, comunidades cristãs locais, onde nós podemos vivenciar a nossa relação com Deus. Então veja, irmãos, é muito importante nesses dias em que há um movimento que continua crescendo, os desigrejados, pessoas que dizem, eu sou crente, mas eu não quero congregar, eu sou crente, mas há dificuldades na igreja e eu não quero participar da igreja. Biblicamente falando, essas duas realidades, elas são contraditórias. Por quê? Porque Deus nos salva e Ele nos insere em uma família, em um corpo. E observe, quando nós lemos a Escritura, há aproximadamente 50 vezes uma expressão uns aos outros, ou algo semelhante. Cerca de 50 vezes o Novo Testamento repete essa expressão, uns aos outros. O que ela descreve? Ela descreve uma mutualidade. Isto é, a vida cristã, ela se desenvolve em uma relação vertical, uma relação com Deus e em uma relação horizontal com o nosso próximo. Nós precisamos um do outro. Nós necessitamos uns dos outros. E dois sacramentos, nós vimos isso semana passada, dois sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, são sacramentos que nos mostram a necessidade de nós estarmos incluídos na comunidade da aliança. O batismo, ele demonstra que nós fazemos parte do povo de Deus, e a Santa Ceia, nós participamos em uma reunião como povo de Deus para relembrar o sacrifício expiatório de Cristo. Então, o que Deus faz? Deus, então, Ele nos salvou e Ele estabeleceu uma relação de interdependência entre nós. Nós
mantemos um relacionamento de interdependência. E aqui eu coloquei como essa interdependência entre os fiéis se manifesta. Isso é muito importante, irmãos, ser dito. Por quê? Porque nada substitui o congregar. Há momentos em que, por motivo de força maior, a gente não pode vir, e graças a Deus tem o recurso da internet, então pode assistir ao culto, ouvir a mensagem, observar o que está acontecendo, ser edificado, ser abençoado em casa ou em outro ambiente. Por quê? Porque às vezes, por algum motivo, nós estamos impossibilitados de congregar, mas nada substitui o congregar. O assistir o culto online é algo útil para a impossibilidade do congregar. Mas esse momento aqui, ele é insubstituível. Há um ambiente espiritual aqui. Há um mover de Deus aqui. Há uma ação do Espírito Santo enquanto o povo de Deus se reúne. Há um encontro comunitário com o Deus vivo. Então, Deus, Ele quer que nós congreguemos. E Ele, então, estabeleceu uma interdependência entre nós. E essa interdependência, irmãos, ela se manifesta de algumas formas. Primeiro, ela se manifesta por meio dos diferentes dons que o Senhor concede a nós. Preste atenção. Olha aí o seu corpo. Mãos, olhos, boca, ouvidos, pernas, pés, etc. Você pode dispensar alguma parte do seu corpo e dizer, não vai fazer falta? Não. Todas as partes do seu corpo são importantes. E todas as partes do seu corpo têm uma função. Todas as partes do seu corpo têm uma função. Elas estão aí por um propósito. E os membros do nosso corpo, eles se completam, eles se complementam. E eles promovem o funcionamento adequado do nosso corpo. O que Deus fez na sua igreja? Ele nos deu dons. O que são os dons, irmãos? O que são os dons? Dons são o quê? Capacitações, habilidades que Deus concede aos membros da sua igreja, do corpo de Cristo, para que eles possam o quê? Para que eles possam servir. Abra sua Bíblia, por favor, depois a gente volta no texto que nós lemos no início. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Efésios 4:11 diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para o que, irmãos? Evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Perceba, Paulo está dizendo que Deus, Ele concedeu dons ao seu corpo, para que cada membro cumpra o seu serviço, e para que o corpo de Cristo seja edificado.
para que a igreja seja amadurecida espiritualmente, para que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Imagine, quando um membro do seu corpo não exerce a função, qual o resultado disso? O resultado disso é que o seu corpo sofre, todo o seu corpo sente. Assim também, irmãos, Deus nos capacita com dons. Aqui Paulo relaciona apenas 5, apóstolos 5 ou 4, dependendo da interpretação: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, que alguns consideram um só dom. Então, nós precisamos viver em comunidade e exercer o dom que Deus nos deu. Uma pergunta: você já sabe qual o dom que Deus lhe concedeu? Você já identificou quais as capacitações que o Espírito Santo lhe forneceu para que você sirva ao corpo? E cada dom, irmãos, tem a sua importância. Existem, por exemplo, dons na área de fala, pessoas que ensinam, pessoas que pregam, pessoas que têm essa responsabilidade, sim, mas nem todos os dons são na área de fala. Cada dom tem o seu valor, tem a sua relevância. Então o que é que Deus faz? Deus estabelece a interdependência dos fiéis por meio de diferentes dons. Mas a nossa interdependência se manifesta também através dos nossos relacionamentos. Aí volte, por favor, para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 24. O escritor sagrado diz que nós devemos cuidar para nos animar uns aos outros, para nos encorajar uns aos outros, no amor e na prática de quê, irmãos? Das boas obras. Veja, nós precisamos ser agentes de encorajamento, irmãos. Nós precisamos olhar para o nosso irmão, perceber o nosso irmão e sermos agentes de estímulo para a vida dele e ele para a nossa vida. Perceba que essa carta foi escrita para irmãos que estavam sendo perseguidos. Aqueles irmãos eram judeus e eles estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo. E essa epístola, ela foi redigida para encorajar aqueles irmãos a não esmorecer em meio à perseguição. E nós somos chamados hoje para encorajarmos uns aos outros. Nós vivemos uma conjuntura mundial difícil, irmãos. Mundial. Por quê? Porque nós estamos no fim. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. Mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, Ele continua no trono. Que o trono não está desocupado, o trono está ocupado. Nós precisamos nos lembrar que nós servimos a um Deus que reina. Nós precisamos lembrar que a vida cristã é uma abençoada maratona e que nessa maratona nós temos que perseverar, nós temos que persistir. Então a Bíblia diz que a gente precisa encorajar uns aos outros em quê? No amor e nas boas obras. A gente não deve ser instrumentos que tocam fogo, no sentido pejorativo do termo, nas situações. A gente não deve ser veículos que estimulam a fofoca, a calúnia, a difamação, enfim, o disse-me-disse. A gente não deve ser, irmãos,
vasos de desonra. Nós não somos vasos de desonra, nós somos vasos de honra. Então nós precisamos estimular uns aos outros. Às vezes o irmão está desanimado, está abatido, e Deus chama você para ser um instrumento dele, para estimular o irmão. Às vezes o irmão quer parar, quer desistir, ele está desanimado, e Deus lhe chama, e Deus me chama para ser instrumento dele, para trazer uma palavra de ânimo ao nosso irmão. É isso que o autor sagrado está nos dizendo. E perceba que logo no versículo seguinte a essa exortação, ele diz que nós não devemos deixar de congregar. Primeiro século, como é costume de quê? De alguns. Mas nós devemos fazer o que, irmãos? Admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, o irmão, ele deixa de congregar, a gente deve estimulá-lo a voltar a congregar. Agora a gente não deve dizer para ele: está desviado? Não é assim. Desviou, foi. Perdeu a fé, foi. Não é assim, irmãos, que se estimula. A gente tem que usar palavras de encorajamento, palavras de estímulo, para que ele congregue. Comunidade. Então nós temos aqui uma dinâmica, presta atenção. Há uma interdependência entre nós, como corpo de Cristo, como família de Deus. Essa interdependência se manifesta no servirmos uns aos outros, com os dons, com as capacitações espirituais. Essa interdependência se manifesta em relacionamentos que edificam, ou seja, relacionamentos saudáveis. A igreja não é um ambiente para ciúme, para ira, discórdia, divisão, facção, fofoca. A igreja deve ser um ambiente de saúde. Você pode dizer amém? E em terceiro lugar, há também nessa mutualidade na relação líderes que corrigem. Deus dá à igreja líderes. Deus dá à igreja pessoas que ficam à frente da igreja. E os líderes, eles têm a responsabilidade diante de Deus de conduzir a igreja. Há momentos que os líderes trazem palavras de encorajamento. Há momentos que os líderes trazem palavras de repreensão. Por quê? Porque a função deles é ser a voz de Deus para a igreja. Nessa vida comunitária, há também os líderes que corrigem. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5. Olha como é forte essa linguagem paulina, irmãos. 1 Timóteo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Mas vá para Tito, capítulo 2, versículo 15. Paulo, escrevendo para Tito, primeiro nós lemos uma instrução dele a Timóteo, depois uma instrução a Tito. E ele diz assim, Tito 2,15: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Mas vá, por favor, também para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Paulo está se aproximando do final da sua epístola. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham
grande apreço, ou tenham em grande apreço, os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os ademoestam. Tenham essas pessoas do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Então veja que esses textos, eles mostram, e vários outros textos da Escritura, mostram que na igreja há uma relação, e que deve ser uma relação de bênção, que deve ser uma relação de construção, de crescimento, mesmo no momento da repreensão, que é a relação entre os líderes. Então nós temos líderes que corrigem, que amam a igreja e que são amados pela igreja. Então perceba, queridos, que aqui nós vemos que a religião verdadeira envolve comunidade. Uma comunidade em que há uma interdependência por meio do exercício dos dons espirituais, por meio dos relacionamentos que edificam e por meio de líderes que corrigem. Portanto, a religião verdadeira, ela é completamente contrária a essa espiritualidade, entre aspas, pós-moderna. E quais são as características da espiritualidade pós-moderna? Ela é individualista, ela é descompromissada e ela é consumista. Você já viu gente dizendo assim: ninguém tem nada a ver com minha vida? Já viu? Eu sou crente, mas ninguém tem nada a ver com minha vida. Opa! Se nós somos crentes, nós fazemos parte de uma comunidade. Se nós somos crentes e somos crentes, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos ligados uns aos outros. É por isso que a Bíblia diz: amar, servir, perdoar, orar, cantar, suportar, levar as cargas, exortar, aconselhar, etc., uns aos outros. Por quê? Porque a religião verdadeira, ela se manifesta em uma vida comunitária, não individualista. A religião verdadeira vai contra, irmãos, uma pós-modernidade descompromissada. A pessoa não quer assumir compromisso. A pessoa não quer se firmar realmente na verdade. A pessoa quer viver no máximo à margem da igreja, mas ela não quer compromisso. A religião verdadeira vai contra isso. E ela vai contra também a perspectiva consumista. Nós não participamos da igreja, irmãos, como um mercado. As pessoas vão ao mercado e porventura elas começam a perceber a ausência de alguns itens e elas mudam de mercado. Elas vão a uma loja e porventura a loja não atende os seus anseios e elas deixam de ir à loja. Nós não participamos da igreja de uma maneira consumista. Está entendendo? Eu fui ao culto, mas não cantou a música que eu queria. Mas a iluminação não estava como eu desejava. Mas o assento não era confortável como eu pensava. Mas a pregação não foi o que eu queria. Eu deixo a igreja. Não é assim. Deus nos chama para uma espiritualidade comprometida com Ele e consequentemente comprometida uns com os outros. Está claro, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tranquilo? Muito bem. E eu queria terminar falando sobre a questão da ética. Por favor, passe um slide aí, por gentileza. Obrigado, Maurício. Eu queria tratar nesse momento final a questão ética, tá? Por favor, abra sua Bíblia
1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Primeiros Coríntios, capítulo 10, verso 31. A palavra do Senhor, ela nos diz assim. 1 Coríntios, capítulo 10, é o slide anterior, Maurício, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Note bem, é o ponto que trata sobre ética. A verdadeira religião, irmãos, ela visa, essa religião firmada em Deus, ela visa restaurar a humanidade caída. Note que esse texto, pode passar, Maurício, pode passar. É o slide seguinte, pode passar. Aí, ok, obrigado. Então, o que é a verdadeira religião baseada na Escritura Sagrada objetiva? Objetiva uma integração da vida. Cada um de nós aqui tem a nossa dinâmica. Algumas pessoas vêm participar de reuniões da igreja uma vez na semana, outras 2, outras 3, outras 4, outras 5. Mas quando a gente não está aqui, a nossa espiritualidade, ela não morreu. Quando a gente está lá fora, a nossa espiritualidade, ela continua se desenvolvendo. Então, nós não dividimos, irmãos, a vida entre sagrada e secular, entre religioso e profano. Nós somos chamados por Deus a vivermos uma espiritualidade integrada. Há uma história muito conhecida que um sapateiro chegou para Martinho Lutero e perguntou: Lutero, eu não sou pastor, eu não sou sacerdote religioso. Como é que eu posso glorificar a Deus? E Lutero respondeu dizendo o seguinte: faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Como é que você pode glorificar a Deus? Faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. O que é isso? É integrar a vida. Note que no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo mencionou a atividade corriqueira: beber água, comer, ou fazer qualquer outra coisa. E Paulo diz que tudo isso nós devemos fazer para a glória de Deus. Ou seja, tudo é relevante para a nossa fé, irmãos. Tudo é importante para a nossa fé. Você está em casa, lavando roupa, passando roupa, varrendo a casa, lavando utensílios, arrumando a cama, descansando. Tudo isso tem uma relevância para a sua fé. Você vai para a rua e trabalha, está exercendo a sua profissão na empresa, numa repartição privada ou pública, tudo isso é relevante para a sua fé. A gente está descansando, repousando, e isso é relevante para a nossa fé. Estamos na escola, na faculdade, estudando, e isso é relevante para a nossa fé, porque isso deve ser feito para a glória de Deus. Ou seja, eu devo fazer algo, ou tudo o que eu devo praticar deve ser feito em conformidade com a palavra do Senhor e para a glória do Senhor. Está entendendo? É essa a ideia. Então,
o cristianismo, ele é um sistema todo abrangente, que toca cada área da vida, tornando tudo relevante para a fé. Ou seja, se a minha espiritualidade, ela se resume ao meu momento litúrgico, eu não estou vendo a espiritualidade como ela deve ser vista. Esse é um momento litúrgico, esse é um momento de culto comunitário, essa é uma ocasião em que nos reunimos juntos para adorar a Deus, para sermos edificados, para termos comunhão. Mas quando eu saio daqui, quando você sai daqui, você continua na presença de Deus. Você não saiu da presença de Deus. Você não se ausentou de Deus, você continua na presença de Deus, e aí você vai para casa, comer, e aí você vai comer para a glória de Deus, você vai descansar, e você vai descansar para a glória de Deus, você vai trabalhar, eu vou trabalhar, e nós vamos fazer isso para a glória de Deus. E repetindo, como é que nós fazemos isso para a glória de Deus? Quando nós buscamos exercer algo de acordo com a vontade de Deus e para agradá-lo. Então, por exemplo, ninguém pode mentir para a glória de Deus, porque a mentira é o pecado. Ninguém pode adulterar para a glória de Deus. Ninguém pode fofocar para a glória de Deus. Ninguém pode ter pensamentos maliciosos ou perversos para a glória de Deus. Nós só podemos fazer algo para a glória de Deus se aquilo for conforme a vontade de Deus. Entende? É interessante que Paulo, ele escreve, irmãos, para pessoas que eram escravas. Por exemplo, quando Paulo fala sobre servos, como os servos deveriam se comportar? Quem eram esses servos? Esses servos eram escravos, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Olha o que o texto sagrado diz. Olha o que o texto sagrado diz. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 22 até o verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Servos, ou seja, escravos, pessoas que são tratadas como ferramentas vivas, porque no primeiro século havia escravidão. Paulo diz: obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo quem? O Senhor. Tudo o que fizerem, façam o que, irmãos? De todo o coração, como para quem? Para o Senhor, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então Paulo está dizendo que o nosso patrão, antes de tudo, é Deus. Às vezes a gente pode trabalhar em alguma repartição e talvez haja pessoas que digam: o meu salário não é justo, eu trabalho muito e não sou recompensado. Mas antes de tudo, você trabalha para Deus. Faça o melhor para a glória de Deus. Trabalhe com diligência, com dedicação. Seja você um funcionário ou um profissional da área privada ou da área pública, não importa onde você estiver, não importa se outros trabalham de maneira relaxada, façamos o melhor, irmãos, porque Deus é o nosso Senhor, e o texto diz: é Deus quem vai nos recompensar, e a recompensa de Deus é melhor do que qualquer recompensa humana. Você pode dizer amém? É melhor. A recompensa que vem do Senhor é melhor do que qualquer recompensa humana. Então, essa ética. E terminando, assim, a religião verdadeira requer a mudança
interna. E essa mudança interna vai resultar em novos valores, em um novo comportamento. Tem alguns textos aqui, mas nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Ou seja, à medida que nós nos relacionamos com Deus, nós temos uma nova ética. Nós fazemos tudo para a glória de Deus, e nós abandonamos o pecado e buscamos agradar ao Senhor. Esse texto de Lucas 19 fala sobre Zaqueu, que se converteu ao Senhor e deixou a sua postura errada nos seus negócios como publicano. O texto de Gálatas capítulo 5 fala sobre andar no Espírito, fala sobre não praticarmos as obras da carne, mas sermos alvos de Deus e vivermos no Espírito, pela ação do Espírito produzindo o seu fruto. E o texto de Efésios 5 diz que nós devemos imitar ao Senhor como filhos amados. Deus, portanto, irmãos, Ele nos chama para uma nova ética, para uma nova vida, para uma nova história. Deus nos salva para vivermos uma nova vida. Deus nos salva para refletirmos a sua pessoa. E mais, Deus nos salva para, nesse refletir a sua pessoa, como vimos hoje pela manhã, praticarmos atos de misericórdia para com o nosso próximo. Vamos ficar por aqui, irmãos? Vamos nos colocar de pé e orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento aqui. Te agradecemos por podermos aprender a tua palavra, por podermos ser ensinados pelo Senhor. Aplica a tua palavra ao nosso coração, nos leva em paz e nos traz logo mais à noite. Te agradecemos, ó Deus, te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, te agradecemos pela tua palavra, que nos guia em toda a verdade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor misericordiosamente tem nos transformado conforme a imagem do teu Filho. Louvado seja o teu nome. Cuida do teu povo, cuida dos teus filhos, Senhor, cuida da tua igreja, nos guarda de todo mal, em nome de Jesus, amém. Vá na paz, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, se você tiver liberdade para isso. Deus te abençoe, até a noite.